E aí pessoal, meu nome é Andrew Lucas e hoje eu vim atender uma das recomendações que vocês pediram, que foi a respeito de dicas para falar em público. Como eu posso fazer para melhorar o meu hábito de falar em público? Vou apresentar um trabalho de colégio, vou apresentar um trabalho na faculdade, uma dissertação, mas eu sou aquela pessoa que eu sou muito tímida. Às vezes eu começo a gaguejar, eu não consigo olhar para a cara das pessoas, eu tenho medo. Eu tenho que me socorrer em uma folha de papel, porque sem isso eu não consigo. A vergonha, ela me domina. Bem, neste vídeo, em uma sequência de 3 vídeos, eu irei estar passando dicas que eu apliquei na minha vida. Claro, a minha oratória, eu não considero ela perfeita, eu não considero ela nem de longe uma das melhores. Temos outros exemplos, um dos quais eu me refiro bastante, o Yuri Alesi, tem uma oratória fantástica. O presidente da OAB, o Aurinei Brito, doutor Paulo Pereira, todos eles exercem a profissão de advogados, porém existem incontáveis números de outras pessoas que têm um dom, não apenas um dom, mas também um trabalho forçoso, que foi aprendendo a gesticular, aprendendo a saber se as pessoas elas estão recebendo a mensagem que você está entregando e assim por diante. Porém, antes de começar esse vídeo, venho pedir que você curta ele e compartilhe ele, caso ele demonstre interesse em você, caso ele demonstre pertinência. Bem, agora começando neste primeiro vídeo, que vai ser essa primeira dica, eu vou te dizer algo que eu apliquei na minha vida. Eu era muito tímido em apresentar trabalhos de colégio. Eu era muito tímido. Eu fico muito vermelho quando eu estou com vergonha, quando algo está me constrangendo, seja uma brincadeira, seja por um momento quando eu me encaro que eu estou sendo posto à prova com aquela determinada situação. E em trabalhos de colégio era exatamente isso. Eu ficava vermelho, eu não conseguia olhar na cara das pessoas. E se tem uma das coisas que põe mais descrédito na sua oratória, no momento que você for apresentar algo, é você ficar lendo. Nossa, no momento que você começa a ler, as pessoas que estão te escutando, que estão vendo a sua apresentação, naquele mesmo momento é como se desse uma fechada nela. Como assim uma fechada? Naquele mesmo momento ela tapou seus ouvidos, ela pôs descrédito total na sua argumentação. Ainda que você toque em assuntos importantes, ainda que você reflita em verdadeiras argumentações que você escreveu de punho, porém se naquele momento você olha e diz: ah, então tal pessoa, ela fez isso no ano tal, e aí você vai tentar dar aquela disfarçada básica que é olhar de volta. Não faça isso. Essa é a minha primeira dica, não faça isso. Agora indo, qual foi a primeira atitude que eu tomei para mudar essa situação? Em uma determinada apresentação no colégio, cerca do 3º ano no colegial, eu me deparei com um trabalho, não, foi no 1º ano do colegial, eu me deparei com um trabalho em que a maior parte da média ela iria ser avaliada neste seminário. Eu fui sorteado para falar e naquele exato momento eu fiquei, meu Deus, e agora? Chegou o momento da apresentação, cara vermelha, um tomate puro. Sem contar que eu sei que existem outros colegas, e você que está me assistindo pode ser uma daquelas pessoas que fiquem não apenas vermelhas, mas comecem a chorar, comecem a ter um ataque de ansiedade. E justamente para você eu vou te passar essa primeira dica, que vai te ajudar, assim como me ajudou. Nessa apresentação, o que aconteceu? Foi horrível. Eu comecei a falar, eu comecei a olhar, sabe aquele meme que tem uma pessoa com um cartaz segurando e você vai ficando só lendo? Praticamente foi só isso, eu puxei uma folha de papel e comecei a ler. Eu não sabia como falar, eu não sabia como gesticular, eu não sabia como fazer algo. E foi tão ruim a minha apresentação que eu disse para mim mesmo que eu nunca mais ia passar por uma situação desta. Eu nunca mais iria ser levado ao vexame com relação à minha forma de falar, a forma de me apresentar, de gesticular algum tema. Eu nem lembro o tema. Sei que aquilo foi tão sobrecarregado nas minhas costas que eu fiquei com muita vergonha. E por um momento eu poderia ter escolhido ter ficado com trauma, poderia ter decidido não apresentar mais trabalhos, ter optado unicamente pela área da escrita, ter optado unicamente em ficar sentado enquanto outros colegas podiam dissertar sobre algum tema. Eu poderia ter escolhido isso, mas não. No próximo trabalho que eu tive,
eu já disse, eu vou fazer diferente. Eu não vou ficar gaguejando, eu não vou ficar lendo, porque se eu já tenho esse receio, quando eu vejo alguém que está lendo, é porque eu já digo, essa pessoa já não estudou. Acho que essa pessoa ela não estudou. Você acha que eu não fico nervoso? Claro que eu fico nervoso, porém é diferente. Você tem a ponderação, você tem o controle das suas atitudes. Porém, naquele momento, na nova apresentação que eu iria fazer, eu já tinha um conhecimento de que, para eu não demonstrar esse nervosismo, essa falta de controle, tanto ao momento que você pega o papel para ler, porque você não está tendo controle da sua emoção e você vai buscar um subterfúgio naquela fonte de papel, que está a sua segurança, você vai voltar para a sua segurança, que é, faça desse seu refúgio algo mental. Como assim? Você pense que essa folha de papel, ela é sua caverna, ela é sua proteção. Porém, você não vai portar ela nas suas mãos, você vai portar ela na sua mente. Então, no dia que foi designada a apresentação, 3 dias antes, eu peguei o texto, era dissertação a respeito de algum livro, eu não lembro o nome do livro, e eu resumi, fiz um resumo e comecei a ler, li bastante. Como eu não tinha segurança para poder argumentar com as minhas próprias palavras, então eu decorei todas as 3, 4 ou 5 páginas, eu decorei ela na minha mente. Decorei. Porque agora a minha segurança ela não estava na minha folha de papel. A folha de papel ela estava na minha mente. Então, no momento que me foi posto à prova, de novo para dissertar diante dos meus colegas, eu falei. Confesso que não foi tão fácil. Eu falei e eu não conseguia olhar nos olhos de nenhuma pessoa. Sabe quando você vai apresentar algo e tem aquela multidão de pessoas que vão estar te olhando? Eu não olhei para lugar nenhum, fiquei olhando para a parede e eu comecei a falar tudo aquilo que eu já sabia que estava naquela folha de papel. Naquele momento aconteceu tal e tal coisa, segundo tal e tal coisa, tal coisa. Eu me lembro que até alguns colegas meus falaram, caramba, o cara decorou o livro. Por quê? Porque justamente eu apenas reli o livro, só que ele já estava, os trechos que eu devia falar, ele já estava aqui na minha mente. Eu busquei a minha segurança na minha mente. Essa foi a primeira dica, espero que você tenha gostado, se liga na próxima.